Nessa aula vamos falar um pouco sobre interação magnética, né? Muitos de vocês já devem ter utilizado um objeto chamado ímã, né? Para atrair metal, o ímã de geladeira, são alguns exemplos, né? Os fenômenos magnéticos foram observados há pelo menos 2.500 anos em fragmentos de minério de ferro na antiga cidade de Magnésia, agora Manisa, na Turquia. Então aqui embaixo eu tenho algumas figuras, algumas fotos, né, imagens. Aqui eu tenho um ímã permanente, né, e aqui sinalizando os polos do ímã, e aqui limalha de ferro, né, e essa limalha ela se orienta de acordo com o campo magnético gerado por esse ímã. A gente vai discutir um pouco mais sobre esse campo magnético gerado pelo ímã e as linhas aqui, né, que podem ser desenhadas através da distribuição dessa limalha de ferro. Aqui tem uma bússola, outro exemplo de ímã, né, a bússola, aqui ela está se orientando aqui pelo ímã, mas quando ela está distante de um ímã, ela se orienta nos polos da Terra, né? E aqui nós temos o material chamado ferro fluido, que é um fluido que tem propriedades magnéticas, né? Então quando você aproxima um ímã a ele, ele forma toma alguns formatos interessantes. Então, dando sequência, hoje os fragmentos de ímã, né, são chamados ímãs permanentes, né? Os ímãs permanentes também são fabricados, né, você pode utilizar ferritas e magnetizar esse ímã, essa ferrita, né, e produzir ímãs muito intensos, né? Se você pegar uma haste, né, por exemplo aqui, igual está nessa figura aqui, uma agulha, né? Essa agulha geralmente é a agulha já imantada, mas se você pegar uma haste de ferro e aproximar dessa haste um ímã, né, ela também vai ficar imantada, certo? E se você pegar essa haste imantada e colocar sobre água, ela vai se orientar com os polos da Terra, né, polo norte e sul da Terra, e ela vai ser uma bússola. Já é? As linhas de campo magnético. O campo magnético, o campo magnético ele exerce força à distância, né? A força magnética ela é uma força que ela ocorre a uma certa distância de um ímã. O metal ele vai sentir, né, a interação dessa força magnética. Então existe um campo magnético, né, próximo a esse ímã. Esse campo magnético ele forma as linhas magnéticas, certo? Essas linhas magnéticas são linhas que saem de um polo, né, e vão em direção ao outro polo, né? Por definição, essas linhas magnéticas elas saem do polo norte e vão para o polo sul, tá certo? São linhas nesse formato, né, saindo de um polo e indo para o outro. Aqui eu tenho sobre essa mesa de acrílico limalha de ferro, então aqui embaixo eu tenho um ímã, né, com os polos polo norte e polo sul, e ao vibrar essa mesa, as limalhas de ferro se alinham ao longo das linhas de campo magnético. Então você consegue visualizar, né, experimentalmente as linhas de campo magnético. Você também pode gerar linhas de campo magnético passando corrente por um fio condutor, certo? Quando você passa corrente por um fio condutor, como está representado aqui, a I aqui é a corrente elétrica, né, que nós vimos em ampere, há a formação de linhas de campo magnético concêntricas, né, representada aqui pela letra B. Para determinar a direção dessas linhas de campo magnético, você pode usar a regra da mão direita, como está desenhado aí, no qual o seu polegar é a direção da corrente e as pontas dos dedos é a direção do campo magnético, certo? Aqui, do lado direito, né, na figura, nós temos uma foto experimental, no qual aqui passa-se um fio, né, com uma corrente elétrica, e aqui nós vemos as limalhas, né, de ferro se alinhando em círculos concêntricos, representando as linhas de campo, sendo as linhas de campo magnético, né, não representando. Você também pode produzir linhas de campo magnético através de solenoides, né, um fio, uma bobina, um fio enrolado diversas vezes, vai produzir, né, se passar por ele uma corrente, você vai produzir
campo magnético. Então, uma solenoide percorrida por uma corrente constante produz linhas de campo magnético que emergem, né, de uma das extremidades e permanece e penetra na outra, como está representado aqui nessa figura, né, à esquerda. E aqui no interior da solenoide nós temos linhas que são linhas aproximadamente paralelas, tá certo? Então, se você quer um campo magnético com linhas paralelas, você pode pensar que no interior de uma espira, uma solenoide. Para você saber a direção, né, norte-sul de uma solenoide, você também usa a regra da mão direita, né, no qual, como está desenhado aqui, as pontas dos seus dedos é a direção da corrente elétrica, né, e o seu polegar indica a direção norte, né, do seu ímã. Tá joia? É uma forma de se determinar o norte e sul do ímã. Então vamos ver um pouquinho sobre densidade de fluxo magnético. Então, se a gente tem linhas de campo magnético, como está representado aqui nessa figura, né, aqui representado por essas linhas vermelhas, e sobre essas linhas nós passamos um fio, né, esse fio estando com ângulo em relação a essas linhas, nós podemos calcular, passando uma corrente, nós podemos calcular a força que esse fio sente, o módulo da força que esse fio sente com relação a essas linhas de campo magnético através dessa expressão aqui. Né? O módulo da força, o valor absoluto da força, é o campo magnético dado em Tesla, certo? No sistema internacional, a corrente elétrica em ampere, o comprimento do fio vezes o seno do ângulo entre o fio e o campo magnético. Esse ângulo, quando é de 90 graus, essa força é máxima, né? Então o seno é igual a 1 e essa força é máxima. Para você determinar a direção dessa força, você pode usar tanto a regra da mão direita quanto a regra da mão esquerda, tá certo? Na regra da mão direita, as pontas dos dedos vai dar para você as linhas de campo magnético. O seu polegar vai dar a direção da corrente elétrica. E a palma da mão dá a direção da força, né? Então, se as linhas estão naquela direção, a corrente está nessa direção, a força está para esse lado, certo? E você pode usar também a regra da mão esquerda, né? No qual você alinha a direção da corrente, a direção do campo magnético e tem a força como sendo o seu polegar. Vamos fazer um exemplo, né, um fio, né, com um comprimento de 0,40 metros. Então vamos escrever isso aqui. Depois eu vou tentar desenhar isso para vocês. Então eu tenho um comprimento igual a 0,40 metros de comprimento, é posicionado perpendicularmente. Então o ângulo é de 90 graus. Isso aqui é 90 graus, quer dizer que o nosso seno de θ é igual a 1. Tá joia? Perpendicularmente a um campo magnético com uma densidade de fluxo magnético de 0,30 Tesla. Então B, o módulo de B é igual a 0,30 Tesla. Então o campo magnético é uma grandeza vetorial, mas como a gente quer o módulo da força, vamos trabalhar apenas com o módulo de B. Ele quer a força que o fio é submetido quando a corrente do fio é de 5 amperes. Então letra A corrente no fio é igual a 5 amperes. Certo? Ele quer a força. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho as linhas de campo magnético, aqui são linhas. Vamos supor que essas linhas estão na horizontal, tá, pessoal? Então tem as linhas de campo magnético. E tenho perpendicular a essas linhas um fio no qual percorre a corrente. Certo? Então esse fio está perpendicular às linhas. Se eu quero calcular o módulo dessa força, a força vai ser igual ao campo magnético vezes a corrente aplicada, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo entre os dois. Então essa força será igual. Aqui todo mundo está no sistema internacional, então a minha força vai ser dada em newtons. Tá? Então eu estou com 0,30 Tesla vezes a corrente, que é 5 amperes, vezes o comprimento, que é 0,40 metros. O seno de θ que vai dar 1, como a gente viu. Essa força ela vai ser igual a 0,30 vezes 5
vezes 0,4. Força é igual a 0,6. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Aqui faltou um zero. Aqui, desculpa, então aqui o L não é 0,40, é 0,040. Então aqui, apagando aqui, é 0,040. Agora sim, fazendo da forma correta, 0,3 vezes 5 vezes 0,04. Isso vai dar 0,06, 0,060 newtons. Tá. E a letra B é a corrente necessária para que o fio seja submetido a uma força de 0, então aqui eu tenho a força 0,050 newtons. E eu quero saber qual que é a corrente. Pegando a mesma expressão aqui em cima, eu tenho que a corrente vai ser igual à força, né, dividido pelo campo magnético vezes o comprimento vezes o seno, que aqui a gente sabe que é 1. Então a força é 0,050 dividido pelo campo, que é de 0,30 Tesla, vezes o comprimento, que é de 0,040. Então, fazendo essa conta, é 0,050 dividido por 0,3 vezes 0,04. Fecha aqui. Isso vai dar 4,16667. Eu vou arredondar isso aqui para 4,2 amperes. Joia? Dando sequência, vamos falar um pouco sobre a força exercida por um campo magnético uniforme sobre uma carga elétrica em movimento. Então aqui nós temos a representação aqui do campo campo magnético, ele entrando aqui na folha. Então toda vez que vocês virem essa representação do X, quer dizer que o campo magnético está entrando na folha, certo? E você tem, quando você tem um pontinho, é o campo magnético saindo da folha. Então o campo magnético ele está saindo da folha, certo? O elétron, que é a carga, né? Aqui é uma carga positiva, está viajando aqui com uma velocidade v, nessa direção e sentido, e isso provoca uma força para cima, empurrando, né, essa carga para cima. Nós vimos que a força, o módulo da força é BI L seno θ, né? Mas I, aqui a corrente I, pode ser escrito como carga por tempo. Então eu posso aqui escrever isso como sendo carga por tempo. E dessa expressão aqui eu tenho que comprimento percorrido por tempo é velocidade, certo? Então eu posso escrever isso como sendo BQV seno θ. Então esse é o módulo da força magnética. Aqui a gente está desconsiderando a parte vetorial, que não é o foco do curso. Vamos estudar também a intensidade do campo magnético no interior de uma solenoide. Então, a densidade de fluxo magnético B, longe das extremidades de uma solenoide, variam linearmente. Então, isso aqui eu estou representando uma solenoide, tá? Pontilhada aqui. Então, longe das extremidades, né, aqui assim, a intensidade de fluxo magnético ela varia linearmente com a corrente, certo? Então, ela é diretamente proporcional à corrente, e o número de espiras, né, por unidade de comprimento. Então, N sobre L, que a gente vai chamar isso aqui depois de Nzinho. Então, o fluxo magnético ele é dado por uma constante dividido pelo número de espiras por unidade de comprimento vezes a corrente. Essa constante é a constante magnética, né, é o μ0, que tem um valor obtido experimentalmente, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então a gente fica com essa expressão aqui, né, para longe das extremidades da espira, né, no interior, e a constante dessa expressão é essa. Feito isso, a gente vai entrar na lei de Ampère, né, que fala o seguinte: um fio percorrido por uma corrente
produz linhas de campo magnético circulares, né, como está representado aqui nessa figura. Nós temos uma corrente passando aqui, usando a regra da mão direita, né? Aqui estão as linhas de campo magnético. Outra forma, né, de se obter linhas de campo magnético circulares é através de uma solenoide. Né? Você enrola aqui um fio no formato circular, né? E aí você coloca uma corrente para passar nesse fio. As linhas de campo magnético elas também serão circulares. Então, o Ampère ele viu que tinha alguma similaridade entre os dois casos, né? E aí ele viu que o campo magnético dentro da solenoide ele poderia ser descrito dessa forma, certo? Que o campo magnético dentro da solenoide, né, como nós vimos anteriormente, na região fora das extremidades, é a constante magnética vezes o número de espiras dividido pelo comprimento vezes a corrente. Para um único fio, a gente faz o número de espiras igual a 1 e o comprimento igual a 2πr, certo? Em que R é a distância, né, que você está medindo, então tem o fio aqui, R, se eu quero medir o fluxo magnético aqui, então R é essa distância aqui, certo? No qual vai se formar o círculo concêntrico. Então a expressão para o fio é semelhante à expressão para a solenoide e ela vai ser essa expressão aqui abaixo, né, no qual o L, comprimento L, vai ser 2πr, o número de espiras é 1 e R essa distância aqui. Né? E com isso a gente começa a estudar a força, né, de interação entre dois fios paralelos percorridos por corrente. Então, por exemplo, se eu tenho dois fios aqui nesse exemplo, a corrente apontando para cima, né, nos dois fios, e aí eu posso usar a regra da mão direita, né, nesse fio daqui, né, eu tenho o campo entrando, certo? Usando a regra da mão direita. Nesse fio aqui eu tenho o campo saindo, certo? E aí eu calculo a interação entre os dois fios percorridos por corrente, né, devido ao campo magnético formado. Então, como está desenhado aqui, se eu usar a regra da mão direita, como foi usado aqui, né, as linhas de campo magnético entrando, né, a corrente para cima, a força está apontando na direção do outro fio, e se eu virar aqui a corrente para cima e a força apontando aqui na direção do outro fio, então esses fios, quando estiverem passando corrente, eles vão sentir essa força, então eles serão atraídos, tá certo? Eles terão essa deformação. E quando eu coloco um com corrente para cima e o outro com corrente para baixo, eles vão se repelir, tá joia? E a gente consegue calcular a intensidade dessa força, né? A força que é submetida a um fio 2, né, como está na figura abaixo, um fio 2, que seria esse aqui, ó, de comprimento L, cuja corrente é I2 devido à densidade magnética de fluxo B1, né? Então a densidade de fluxo B1, né, o fluxo devido a esse fio é dado pela expressão, é o FBIL, né, que desaparece o seno θ. A força por unidade de comprimento, né, isso dividido por L, é o campo magnético desse fio aqui, certo? Do fio 1, vezes a corrente 2. A corrente no fio, ela pode ser dada, o campo magnético B1 pode ser dado pelo campo magnético no fio, que é essa expressão aqui, μ0I sobre 2πr. Então é μ0I1, né, o campo magnético devido ao fio 1, sobre 2πr vezes a corrente I2. Então eu consigo calcular a força por unidade de comprimento. E aí a gente tem um exemplo, né, que fala o seguinte: a constante magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. A densidade de fluxo magnético produzida por um fio percorrido por uma corrente a uma distância de 40 milímetros. Então vamos escrever aqui a distância
é igual a 40 milímetros, 40 vezes 10 a menos 3 metros, de um fio é 84 militesla. Então, a densidade de fluxo magnético produzida por um fio percorrida por uma corrente a uma distância de 40 milímetros eu vou chamar aqui de B1, vai ser 84 vezes 10 a menos 6, né, microtesla. A letra A, calcule a corrente no fio. Então, se a gente retornar aqui atrás, né, nós podemos utilizar essa expressão aqui. Nós sabemos a densidade de campo magnético, sabemos o raio, sabemos a constante magnética, queremos saber a corrente. Então, eu vou transcrever essa expressão aqui. Então, eu tenho que o fluxo magnético, o módulo do fluxo magnético será a constante magnética vezes a corrente dividido por 2πr. Disso aqui eu tiro que a corrente será igual a 2πr vezes o fluxo magnético dividido pela constante magnética, permeabilidade magnética. E disso eu tenho que a corrente será igual a 2π vezes o raio, 40 vezes 10 a menos 3, vezes o fluxo magnético, que é 84 microtesla, então vezes 10 a menos 6 tesla, dividido pela constante 4π vezes 10 a menos 7. Todo mundo aqui está no sistema internacional, então essa corrente vai ser dada em amperes. Posso cortar π com π aqui, ó. Posso cortar esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 2, tá? Então essa corrente, ela será igual a 40 expoente a menos 3, certo? Vezes 84 expoente a menos 6, que vai dar isso, dividido por 2 expoente a menos 7. Isso dá 16,8 amperes. Por favor, confiram essa conta aí no estudo de vocês. Então a corrente vai ser igual a 16,8 amperes. Então eu tenho um fio aqui, né? Esse fio passa uma corrente igual a 16,8 amperes. E se eu estou aqui a uma distância de 40 milímetros dele, eu meço um campo magnético, né, cujo módulo é igual a 84 microtesla. Beleza. Letra B. A força por unidade de comprimento que o fio exerce sobre um fio paralelo. Então tem um segundo fio paralelo aqui, né, nessa posição. Então deixa eu apagar isso aqui. Borracha aqui. Vou desenhar o fio paralelo aqui. Então eu tenho um fio, caneta, vou fazer esse fio de outra cor, azul, roxo. Então tem um outro fio aqui, paralelo ao primeiro, tá? Por favor, ignore meu desenho. Cuja corrente que passa aqui é igual a 5 amperes. Beleza. Ah não, desculpe. Ele não está a 40 milímetros. Peraí. A força por unidade de comprimento que o fio exerce sobre um fio paralelo percorrido por uma corrente de 5 amperes e situado a uma distância, a nova distância é de 20 milímetros. Então eles estão agora 20 milímetros. Então tem um fio com 16,8 amperes e um fio com 5 amperes. Então, letra B, ele quer saber a força por unidade de comprimento. A força por unidade de comprimento, vou retornar aqui para pegar a expressão, vai ser igual à expressão para corrente, então é μ0 vezes a corrente 1, né, dividido por 2πr,
2πr vezes a corrente I2. Então aqui fica fácil, né? Aqui a gente vai chamar esse cara aqui, né, do fio 1, esse aqui é o I2. E aí eu quero saber a força que esse cara aqui sente desse cara aqui, por unidade de comprimento. Então F sobre L vai ser igual a constante magnética, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente I1, né, que é 16,8, dividido por 2π vezes o novo raio, que é 20 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente I2, que é 5 amperes. Fazendo essa conta, a gente pode cortar esse π, esse 4π com 2π aqui fica 2. Então, 2 expoente a menos 7, né, vezes 16,8, vezes 5, dividido por 20 expoente a menos 3. Isso aqui deu 8,4 vezes 10 a menos 4 Newton metro. Vai? Então é força por unidade de comprimento, Newton por metro. Então é isso, pessoal. Agradeço. Qualquer coisa, me perguntem lá no fórum.